Irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias junto comigo, no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, dando sequência então ao nosso estudo. Hoje vamos aos do verso 15 ao 22. Eclesiastes 7, de 15 a 22. Assim então nos diz a palavra de Deus: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Uma vez mais, Salomão registra aqui para nós as suas observações. Ele era um homem, portanto, que pensava a respeito das coisas do seu tempo. Alguém que parava e observava o mundo, especialmente as pessoas, as suas atitudes. Ele buscava compreender como é que o povo do seu tempo vivia. Qual era a relação que esse povo tinha uns com os outros, consigo mesmo, como também com Deus. Nós temos visto isto neste livro de Eclesiastes. E hoje, aqui nesse texto, nós temos algumas palavras, alguns registros de Salomão aqui, até um tanto que intrigante. Palavras até mesmo que no decorrer da história, foram mal compreendidas. E nós vamos ver o que nós podemos aprender disso aqui. Algo que nós podemos, no início desta palavra, verificar, observar e certamente aprender, é o que ele diz já no início do versículo 15. Ele diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Da mesma forma que Salomão parava para observar, avaliar, analisar o seu mundo, os seus dias, as pessoas, nós devemos fazer também. Nós devemos observar como estão as coisas, como está a vida, a nossa própria, como dos demais. Em que mundo estamos inseridos? E certamente, fazendo isso, nós vamos escapar de muitas dificuldades, na medida em que avaliamos, analisamos o mundo ao nosso redor. E ele vai dizer isso nos dias da minha vaidade. Ele considerava também que a sua vida, em certa medida, em algumas ocasiões, era vazia. Ele chegou a essa conclusão, avaliando a vida ao redor, que a maneira como ele vivia era fútil. E nós vimos isso no começo já do livro, não é mesmo? Quando ele disse que ele empenhou-se em adquirir riquezas, poder, posses. E ele vai dizer que tudo isso era vaidade. Ele observou isso na própria vida.
Mas então, ainda nesse versículo 15, então, ele diz exatamente isso. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. E aí ele pontua: há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. O que ele observou aqui? E não é diferente nos nossos dias? Isso ocorre na história da humanidade? Salomão observou ser comum pessoas boas morrerem cedo demais e pessoas más terem uma vida longa. Não é verdade isso? Por vezes nós somos pegos de surpresa e algumas dessas vezes até ficamos espantados, ficamos surpresos quando não até julgamos a Deus, fazendo a seguinte pergunta: por que, Senhor, que este ou aquele tão bom morreu tão cedo? E há tanto mal, tanto perverso, tanta, não é, daquele, e esse está vivo. E a vida é longa ainda, não morre nunca, essa criatura. Quando a gente olha para um quadro como esse, o perigo é nós perdermos a fé na justiça. Chegamos a dizer: não há justiça. Onde está Deus? Se nós vamos lá para o Salmo de número 73, Salmo de Asaf, exatamente aconteceu isso com este salmista, homem de Deus. Olha o que ele diz para nós, no verso 2b e 3. Podemos ler até o verso todo, né? O verso 2 inteiro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Um homem de Deus, olhando essa situação em que os justos pereciam e os perversos viviam e ainda prosperavam, ele revela: quase que os meus pés resvalam. Quase que eu caio nessa cilada, em crer de que, portanto, é melhor eu viver injustamente, pois há prosperidade ali. Na verdade, ele ficou tão decepcionado com a visão que ele teve dessa sociedade que passou a alimentar noções equivocadas da realidade, na qual ele tinha, então, essa impressão de que os injustos nem sequer se cansavam, nem tinham preocupações, não ficavam doentes. Vejamos aí os versos 4 e 5. Falando, então, a respeito dos injustos, dos perversos, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha a que ponto chegou a avaliação de Asaf com relação à vida dos perversos. Ele ficou tão revoltado. Olha o que ele pensou nos versos 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele pensou isso. Mas ele mudou de postura. Veja o que ele fez. Qual a atitude que ele tomou? No versículo 17. Tudo isso ele fez, né? Tudo isso ele falou, ele pensou, ele agiu. Mas no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
que ele está querendo dizer aqui? Quando Asaf olhou a vida e a morte da maneira correta, na perspectiva correta, ele fez a interpretação certa. Ele interpretou o que via e o que não via corretamente. Ou seja, ele olhou, quando ele fala exatamente isso aqui, quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu analisei, avaliei, quando eu percebi, quando eu entendi que Deus é o Senhor soberano, é Ele quem julga as coisas. O que ele diz no finalzinho aqui? Atinei com o fim deles. Pode demorar. O perverso pode viver muito. Mas diante da perspectiva e do entendimento de que Deus dirige todas as coisas, Ele é soberano e justo. Talvez o perverso, o ímpio, aqui não tenha o fim que desejamos dele. Não tenha a punição, o julgamento que possamos considerar justo aos nossos olhos. Mas qual é o fim? E aquele que busca Deus, que é chamado nas Escrituras como justo, na perspectiva de Deus, soberano, justo e bom. Este justo, o Filho de Deus, pode até sofrer aqui. Pode até, por um tempo, não é? Ser judiado, vamos dizer assim. Mas ele sabe, ele conhece o seu fim. Ele pode até morrer cedo. Mas ele sabe qual é o fim. Então é isto que Salomão observa nos seus dias. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Aí quando ele chega no versículo 16, na sequência, portanto, nesse contexto, temos esta palavra que pode parecer um tanto quanto fora, não é? Do contexto que temos, o entendimento da Bíblia como um todo, da vontade de Deus. Pois ele vai dizer exatamente assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Salomão aqui, então, ele vai direto ao ponto, ele faz o primeiro alerta nesse texto para nós. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Então, se nós olharmos secamente nesse texto, para essas palavras, à primeira vista, tem um tom estranho aqui nesse texto, não é? Pois parece que Salomão está dizendo que não é necessário nós primarmos pela justiça e pela sabedoria. Não é mesmo? Não é o que nos parece isso aqui? Até com uma certa clareza? Não sejas demasiadamente justo. Não busque a justiça demais. Não busque a sabedoria. Mas, em primeiro lugar, queridos, nós temos que olhar para esse texto e avaliarmos, analisarmos esse texto no contexto geral das Escrituras. Porque se fosse exatamente isso que está dito aqui, fosse essa compreensão, estaria contra o que diz as Escrituras no seu todo. Pois a Escritura vai ensinar para nós que devemos buscar a sabedoria constantemente. A Escritura diz para nós que nós temos que buscar a justiça, sermos justos. E como é que Salomão vem e diz uma coisa dessas? O que de fato ele quer dizer aqui? O ser justo
E sábio aqui, no hebraico, que é a língua original, escrita aqui no Antigo Testamento, especificamente também, obviamente, em Eclesiastes. Então, no hebraico, o ser justo e sábio aqui traz a ideia de uma pessoa que se esforça para ser justa e sábia para si mesma. E em uma busca que costuma levar a extremos, nos quais a pessoa mantém práticas e condutas que ela considera mais justas e sábias do que o restante da sociedade, da humanidade. O que Salomão está observando aqui é exatamente isso. E quando ele diz, não sejas demasiadamente justo e nem exageradamente sábio, é nesse sentido. Não sejas justo e sábio a si mesmo, por si mesmo, para si mesmo. Mostrando que você é melhor do que os demais. Algumas consequências comuns dessa visão, vivendo assim, buscando isso, tornam as pessoas legalistas e tornam as pessoas ascetas. O legalismo e o ascetismo. Para citar apenas dois. O que é o legalismo? É o sistema de vida guiado por regras, as quais normalmente a pessoa mesma inventa ou extrai de interpretações erradas ou até extremas da Bíblia, da Escritura, e faz com que essa pessoa creia que somente seguindo todas aquelas normas é que ela se torna justa e aceitável diante de Deus. Não sejas demasiadamente justo, está querendo dizer exatamente isso. Transforma a pessoa num legalista. Eu cumprindo estas coisas, eu serei aceito diante de Deus. Basta eu cumprir. O legalista, portanto, ele acaba se considerando superior aos outros por causa dessas coisas que faz. Eu faço isso tudo direitinho. Eu cumpro as regras. Portanto, eu sou melhor do que você. Por conta do que eu faço. É por isso que Salomão diz, não sejas demasiadamente justo. Não viva dessa maneira. Crendo que cumprindo as regras, você é melhor do que os outros. Você é aceito diante de Deus por cumprir as regras. É interessante que Salomão não diz aqui, não cumpra regras. Ele não diz aqui, não seja justo. Ele diz, não seja demasiadamente justo. Nesse sentido. Não faça as coisas, não cumpra as regras com esse interesse de ser melhor do que os outros e de que por cumprir isso é aceito diante de Deus. É isso que te faz, ou nos faz, aceitos diante de Deus. Mas nós falamos também do ascetismo. O ascetismo, por sua vez, é um modo de vida que considera a disciplina pessoal, o autocontrole, que promove, então, algumas privações. Não é? Uma disciplina pessoal me priva de certas coisas. Tanto do corpo como do espírito. E a única maneira, o asceta entende, que a única maneira de atingir a virtude, a justiça, junto com a aprovação divina, é exatamente privando-se. É exatamente fazendo isso, disciplinando-se pessoalmente, autocontrolando-se, fazendo privações até rigorosas no seu modo de vida, no seu modo de agir. Um exemplo prático do asceta, de alguém que vive dessa maneira, um asceta, por exemplo, considera o divertimento uma falta de disciplina pessoal. Pois acha que todos os momentos e esforços devem ser empregados em algo mais espiritual e produtivo.
Portanto, o asceta não se diverte. Ele não tem prazer nas coisas que o próprio Deus ofereceu. Pois ele acha que isso vai tirá-lo do convívio com Deus, do relacionamento com Deus. Isso vai influenciar negativamente no seu relacionamento com Deus. Conhecemos pessoas assim? Que vivem dessa maneira? Que impõem a si mesmo uma disciplina que eu não posso me divertir. O divertimento é algo que vai promover a minha carne, o meu eu, e vai me satisfazer, então eu não faço isso. Eu não perco tempo com isso. O meu relacionamento com Deus tem que ser longe do divertimento. Isso não existe. Então, para o legalista, qualquer ação fora das suas regras de vida está errado. E para o asceta, qualquer alegria ou prazer é mal. Portanto, não é de se admirar que no final do versículo, Salomão faça essa pergunta: por que te destruirias a ti mesmo? Ou trocando em miúdos, por que você desperdiçaria a sua vida? Com isso, Salomão está ressaltando aqui uma vida vivida nos extremos. E a compreensão que nós temos das Escrituras e aonde Salomão quer nos levar aqui é para que nós vivamos moderadamente. Vivamos de uma forma equilibrada. Irmãos e irmãs, nós sabemos disso pelas Escrituras, que a vida deve ser vivida de um modo equilibrado. Existe um meio termo. Nós não podemos viver a vida, principalmente a vida cristã, nos extremos. O extremo, em qualquer circunstância da vida, é perigoso. Então, Salomão vai dizer que essas posições de vida exageradas, elas fazem mal. Elas são inúteis, na verdade. Pois vão fazer que as pessoas ignorem que há um Deus bom sobre eles, que lhes dá presentes e relacionamentos aprazíveis para que eles aproveitem. Nós já vimos isso aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 13, no capítulo 5, verso 18, e vamos ver no capítulo 9, verso 9. Diante de um mundo cheio de vaidades, de futilidades, de uma vida vã que é levada por gente que não conhece a Deus, nós devemos buscar uma vida centrada em Cristo, uma vida equilibrada, moderada, evitando os extremos. No versículo 17, na sequência, Salomão vai alertar para outro perigo, que é oposto ao que ele acabou de dizer no versículo 16. Ele vai dizer no 17, não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, por que morrerias fora do seu tempo? Não sejas demasiadamente perverso. E nem louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Desde o começo deste capítulo, que nós já estudamos, Salomão vem alertando sobre os riscos à sabedoria daqueles que não querem viver as futilidades que ele apontou já na primeira parte deste livro. E é isso que ele vai continuar, é isso que ele continua fazendo aqui. E o risco em questão é motivado pela visão da injustiça no verso 15, que nós acabamos de ver. Mas, a respeito disso, ele já falou no capítulo 4, nos versos 1 a 3, e no capítulo 5, nos versos 8 a 9. E que isso vai poder desviar até mesmo a mente e a vida do sábio. Até mesmo alguém sábio pode ser um extremado, pode chegar a viver de uma maneira extremada. Não é?
Quando ele vai usar esse termo aqui, demasiadamente, esse termo, ele também não deve ser visto como uma autorização para se viver injustamente, ou para se viver insensatamente, e de pouquinho em pouquinho. O seu uso aqui, desse termo demasiadamente, ele tem um paralelismo com o demasiadamente do versículo 16, que nós acabamos de ver. Não é? Não sejas demasiadamente justo, tem a ver com a mesma coisa que ele está dizendo aqui, para não sermos demasiadamente perversos. Então, tem esse paralelismo, que em conjunto aponta as reações extremas e equivocadas que alguém pode adotar diante da observação da injustiça no mundo. Então, tendo relação com o versículo 15, é exatamente aquilo que acabamos de dizer há pouco. Já que o injusto, o ímpio, o perverso, temos visto que ele vive bastante, então vamos ser injustos porque vamos viver bastante. O extremo, então, que Salomão está dizendo aqui, é que invejar o sucesso dos ímpios e imitá-los em suas condutas não deve ser a atitude do Filho de Deus. Não devemos imitá-los. Em vez de nós nos cercarmos de regrinhas como fazem os legalistas, que eles abolem completamente qualquer norma moral e ética, eles estão preocupados mesmo em cumprir as regras que eles mesmos fizeram ou interpretaram erroneamente das Escrituras. E da mesma maneira como fazem os ascetas, que ao invés de nós evitarmos as alegrias, os prazeres, os divertimentos, não é? Eles evitam isso, eles mergulham, por outro lado, eles mergulham de cabeça em todo tipo de divertimento que o mundo pode oferecer. Então, se por um lado nós não devemos deixar de nos divertir, de termos prazer que o mundo nos oferece, e o bom prazer, porque é obra de Deus, o bom prazer é obra de Deus, Deus mesmo é que nos deu. Então, se por um lado não devemos deixar de nos divertir, vamos dizer assim, por outro lado não devemos mergulhar num divertimento e num prazer desenfreado. Não se importando se é certo ou se é errado. Não nos importando se é bom ou se é mal, se é justo ou injusto, se é moral ou imoral, se é honesto ou desonesto, se é sábio ou se é louco. Há aqueles, portanto, que se entregam a estas coisas, ao mal com todas as suas forças. Aqueles que dizem, vamos aproveitar a vida. A vida é curta. Vamos aproveitar a vida. Não importa. Não importam os resultados. Buscam e desejam a vida, divertimentos e outras questões sem nenhum filtro, sem nenhum freio. Então, diante disso, Salomão, no final, faz a pergunta. Não é? Por que morrerias fora do teu tempo? E essa é a consequência. É uma consequência natural, observada pelo próprio Salomão, especialmente naquele tempo, nos tempos antigos. A consequência de atos maus, ilegais e imorais eram punidos frequentemente com a morte, naqueles dias antigos. E nós já citamos aqui outra vez, lembram-se da ordem que Deus deu lá para Josué, que numa determinada guerra com um determinado povo, não era para eles pegarem nada, tirarem nada, nenhum despojo. E aí um homem chamado Acã
Foi lá e pegou a capa e ouro, não é mesmo? E escondeu. Enfim, foi descoberto. O que aconteceu com ele? Foi morto. Fora do arraial, com toda a sua família. Desobedeceu, buscando prazeres para si. Verso 18. Ele vai dizer assim: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Portanto, para mostrar para nós que qualquer extremo em que nós vivamos é negativo. Não é? É inaceitável vivermos no extremo, qualquer que seja. Ele vai dizer assim, então, de uma forma vibrante até, né, forte: é bom que você agarre este conselho, numa outra tradução, e não largue aquele outro. Então ele está falando do que ele disse no verso 16 e no verso 17. Salomão aconselha que o leitor do livro deve viver sem ignorar o conselho dado no versículo 17, ao mesmo tempo que cuida de praticar o conselho dado no verso 16. Caso contrário, ele não vai aproveitar as coisas boas que ele deve aproveitar, ou vai aproveitar coisas na vida que ele não deve aproveitar. Resumindo, queridos, é preciso evitar os dois extremos. Frutos de uma visão, por vezes, equivocada a respeito das contradições e das dificuldades da nossa vida, da nossa existência. E a ideia, então, final do texto, do versículo 18, fica bem completa quando ele vai nos dizer que o temor do Senhor é que nos faz manter e ter uma vida equilibrada, uma vida moderada. Temer a Deus. A parte B do versículo 18, então, vai dizer assim: pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Não cai nessas ciladas. Traduzindo, numa outra versão, quem teme a Deus evita ambos os extremos. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, nos tornamos sábios. Vamos avaliar os nossos dias, as situações que são colocadas à nossa frente, e vamos escolher sabiamente por onde andar. Vamos escolher o centro, e não as extremidades. Portanto, queridos, se nós estamos andando nos extremos, isso mostra que não somos sábios. E se não temos sido sábios, isso mostra que não estamos temendo a Deus. Somos nécios, tolos. Tendo, então, registrado isso, Salomão vai pegar esse argumento, e nesse argumento ele vai colocar duas fortes razões para que o homem, para que o ser humano, para que nós evitemos reações e posturas extremas diante desse problema no mundo, do mal que existe nesse mundo, mas que, portanto, devemos buscar uma vida de sabedoria, viver com sabedoria. Olha o verso 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Verso 19. Então, a primeira razão é com relação exatamente a isso, ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz nos Provérbios 1, 7. A sabedoria, ela fortalece o homem.
fortalece-nos. A sabedoria nos fortalece. A sabedoria é bênção de Deus para nós. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Aqui pode ser, em outra tradução, diz 10 governadores de uma cidade. Salomão, ele vai enfatizar aqui que a capacidade da sabedoria, que a sabedoria dá para quem busca, para quem tem essa sabedoria. Quem tem sabedoria, a sabedoria do Senhor tem poder. Mais do que 10 poderosos de uma cidade. Mais do que 10 governadores de uma cidade. Não é o contrário que o mundo procura? O mundo procura poder nas coisas, nas riquezas. O mundo busca poder no domínio sobre as pessoas. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós temos poder na sabedoria. Sabedoria de Deus, que vem de Deus. Temendo a Deus, temos sabedoria e temos poder. Capítulo 9, os versos 13 ao 18. Aqui de Eclesiastes. Olha que interessante. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. E o que quer dizer esse termo debaixo do sol? Debaixo do céu, debaixo do sol, nos lembramos? É a sabedoria nem de um filho de Deus. Não está fazendo uma relação da sabedoria no mundo mesmo. Olha o que ele diz aqui. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Então esse homem não tinha riquezas, não tinha poder, não era governador da cidade, não tinha influência. Um homem pobre. Havia nessa cidade que foi sitiada por um grande exército, por um grande rei. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Interessante, não é? Salomão aqui não revelou qual foi a astúcia deste pobre, como é que ele agiu, mas apenas registra isso. Ele livrou a cidade por conta da sua sabedoria. Verso 20, lá do capítulo 7. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Quando falamos, ou quando lemos esse texto, o que nos vem à mente? Nós nos lembramos de algum outro texto na palavra de Deus que fala exatamente disso? Eu creio que você sabe qual é, que está aí na ponta da sua língua. Você não precisa dizer, eu tenho certeza que você sabe. Então nós vamos lá para Romanos capítulo 3, no verso 10. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, no capítulo 3, no verso 10, ele diz, como está escrito? Pois ele cita exatamente esse texto de Salomão.
não há justo, nem um sequer. No verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Isso quer dizer o quê? Se não há um justo, se não há quem faça o bem, quer dizer o quê? Que não há ninguém justo. Que todos somos pecadores. Todos. Irmãos e irmãs, esse é o maior desafio da humanidade. De toda a humanidade e de cada indivíduo. Reconhecer que é pecador. E eu creio que posso afirmar, que é um dos grandes desafios dos cristãos, depois de convertidos e salvos. Reconhecermos que ainda somos pecadores. Que por vezes parece que depois de sermos salvos, de termos sido convertidos pelo Senhor, transformados, agora não pecamos mais. Isso olhando para a massa do cristão, a massa do cristianismo. Diz que o cristão não peca mais. Mas ainda corremos um outro risco. Por vezes pensamos individualmente, não, eu não peco mais, quem peca é o meu irmão. O pecador é o outro. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui, que Salomão fala aqui nesse capítulo. Salomão, então, aqui nesse texto, ele faz a correta avaliação da condição da raça humana depois da queda. E o pecado e o erro é exatamente este. Nós pecamos por não fazer o que devíamos fazer, pois não há quem faça o bem. Como também pecamos e erramos por fazer o que não deveríamos fazer. Não há quem não peque. Então é pecado não fazer o que deve ser feito, e é pecado fazer o que não deve ser feito, o que Deus proíbe. O ser humano, portanto, é injusto, não é? É um ímpio, tanto por não obedecer às ordens de Deus, como por fazer o que ele proíbe. Quando Salomão diz que não há um homem justo na terra, ele coloca toda a humanidade na mesma condição. A condição de caídos, de pecadores, de mortos nos seus delitos e pecados. Salomão tinha esta consciência. E para ele chegar a essa conclusão, bastou ele observar a humanidade. E certamente observar a si mesmo. Pois ele começa esse texto, como ele já disse em outros textos que nós já estudamos, tudo isto vi nos dias da minha vaidade, nos dias da minha inutilidade, nos dias da minha vida vã, sem sentido. Como que dizendo, na minha vida de pecador. Mesmo pecadores podem chegar a esse entendimento. Pois é Deus quem faz isso. É Deus quem dá esse entendimento. Portanto, o sábio é mais poderoso do que 10 governadores de uma cidade, justamente porque todos são pecadores, maculados pelo erro, pelo engano, pela cobiça, pela rebeldia, pelo distanciamento de Deus. Portanto, quanto mais poderosos os homens são, longe da sabedoria, obviamente, conquistam este poder sem sabedoria, sem a sabedoria de Deus, especialmente. Quanto mais poderosos são os homens, mais insensatos eles são, mais motivados e guiados pelos valores distorcidos na sociedade, eles são guiados. Por isso é que eles necessitam da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus. E nós, como filhos de Deus,
que buscamos a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, somos aqueles que, vivendo moderadamente, equilibradamente, nós vamos testemunhar, nós vamos impactar este mundo. Olha que interessante agora os versos 21 e 22. Caminhando para a conclusão, então, o que Salomão diz. 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Em outras palavras, numa outra versão, numa outra tradução, não dê atenção a tudo o que as pessoas dizem. Ou você vai acabar ouvindo o seu servo falar mal de você. Como ele acabou de dizer no versículo anterior, que não há um justo, nenhum sequer, ele diz que todos são pecadores. Não é? Então Salomão aconselha aqui a nós não ouvirmos tudo o que as pessoas dizem a nosso respeito. Não considerarmos tudo, não levarmos em conta tudo o que as pessoas dizem de mal a nosso respeito. Como é que nós recebemos, como é que nós avaliamos o que as pessoas falam de nós? O mal que as pessoas falam a nosso respeito, como é que nós recebemos isso? Como é que nós consideramos isso? O que Salomão está dizendo aqui é exatamente isso. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Não dê atenção a tudo que falam, quando falam mal de você. Será que as pessoas falam mal de mim? Será que as pessoas falam mal de nós? Será que Salomão, ele observou aqui alguma coisa lá em Marte? Em outro planeta? Será que Salomão, sentado na varanda da sua casa, vendo o relacionamento das pessoas, ouvindo pessoas dizerem coisa para ele, será que isso aqui que ele disse não tem nada a ver? Será que nós já ouvimos alguém vir falar mal de alguém para nós? Será que, como Salomão, nós também ficamos sentados em algum lugar e alguém vem dizer alguma coisa, vem falar mal de alguém para nós? Será que isso aconteceu? Acontece? Será que isso é coisa da nossa cabeça? Isso não existe. Então, na observação de Salomão, e nós podemos observar, ver isso também nos nossos dias, é claro que acontece. É claro que as pessoas falam mal de nós. Então não sejamos assim inocentes. Pensar que as pessoas não falam mal da gente. Por quê? Porque não há quem seja justo, porque não há quem não peque. Porque todos são pecadores. Isso é natural. Isso é óbvio, é claro. Isso acontece. Então Salomão dá esse conselho, não é? Não dê atenção a tudo. Só algumas coisas, né? Não dê atenção a tudo o que as pessoas dizem. Ou você vai acabar ouvindo o seu servo falar mal de você. Verso 22. Mas olha que interessante, não é? Olha a resposta. Olha o porquê que as pessoas falam mal da gente. O primeiro motivo foi que todos somos pecadores. Por isso que eu disse há pouco que como é difícil nós reconhecermos que somos pecadores. Olha o versículo 22. Eu vou ler o 21 e seguir com o 22, para a gente não perder aí o raciocínio. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, ou falar mal de você. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens falado mal dos outros, amaldiçoado os outros.
Será que alguém aqui agora, depois de ter lido e ouvido essa palavra, disse, eu não? Será que algum de nós tem coragem de dizer não aqui? Pode ser que não tenhamos falado mal de alguém para alguém, mas pode ser que tenhamos pensado mal de alguém. Falamos no nosso íntimo mal de alguém. Porque no nosso íntimo é impossível que alguém minta, que esconda fatos que sabem que são verdadeiros. Talvez se alguém perguntar para nós publicamente, você falou mal, você falou isso, você falou aquilo. Não, mas lá no íntimo sabe que sim. Pode ser. Por isso nós somos chamados a consultar o nosso coração. Nós não estamos sendo chamados aqui para consultar o coração do outro. Estamos sendo chamados para consultar o nosso coração. Queridos e queridas, se nós não temos coragem de consultar o nosso próprio coração com relação a isso, por um lado, não temos coragem, porque já sabemos a resposta, porque já sabemos o resultado dessa consulta. Por outro lado, nós devemos, de fato, expressar, manifestar santidade com relação a esse ponto. Se eu não tenho coragem ou nem capacidade de verificar o meu próprio coração para saber se de fato eu tenho falado mal de alguém, seja publicamente ou mesmo no íntimo, que tenhamos coragem, como o próprio rei Davi pediu para que Deus esquadrinhasse o seu coração, vasculhasse no mais profundo do seu ser e identificasse lá o mal, o problema, o pecado. Sejamos sinceros diante de Deus. Digamos a Ele, Senhor, eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim, porque eu sei que se eu olhar para dentro de mim, eu vou ver a podridão que é o meu coração, a minha alma. Eu vou ver em que nível está a minha santidade. Então eu não tenho coragem. Eu tenho medo do que eu vou encontrar quando eu olhar para dentro de mim. O salmista disse exatamente isso. Esquadrinha o meu coração e veja se há em mim lá algum caminho mau. E fica por isso mesmo? Não. E me faça caminhar pelo caminho perfeito. Tira de mim essa velha natureza. Tira de mim esse desejo de falar mal dos outros. De pensar mal dos outros. Arranca de dentro de mim isso, Senhor. Isso é podre. Isso não pode fazer parte da vida de um homem, de uma mulher, de um santo de Deus. Em nome de Jesus, nós temos que rejeitar isso. E sozinhos nós não conseguimos. Precisamos da ação poderosa de Deus, da sua palavra e do seu Santo Espírito. Isso acaba conosco. Isso acaba com a igreja. Isso ofende a Deus. Isso é um mau testemunho do Evangelho para os não crentes. Por isso que disse e repito, nós temos que ter coragem de olhar para nós mesmos e reconhecer que somos pecadores e que fazemos isso e coisas piores do que isso. E só não fazemos por conta da graça de Deus. Por conta da ação dele mesmo, que nos freia, que nos limita, que cuida de nós.
Então temos que reconhecer essas duas coisas, que somos pecadores, e só não somos piores do que somos por causa da graça de Deus. Portanto, a glória toda deve ser para Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou ruim mesmo. Eu não sou bonzinho. Não há um justo, nem um sequer. O que nos diferencia daqueles que não creem em Cristo é a graça de Deus. Não é a boa educação que tive. Não é a boa criação. Não é o país onde eu nasci, a família onde nasci. Não é a cultura que tive, o estudo que tive. É a graça de Deus. Concluindo então, queridos, algumas aplicações. Nós temos que, em primeiro lugar, nos conformar com a situação de vida que estamos inseridos, na qual há e sempre haverá injustiças e contradições. Pessoas boas vão morrer cedo e pessoas más vão viver muito. Precisamos nos conformar com isso. Precisamos entender a sociedade em que nós vivemos. Em segundo lugar, nós precisamos entender e crer que Deus tem propósitos e modos misteriosos de lidar com a humanidade caída, incluindo a nós, os seus servos. E nós, portanto, devemos nos submeter a Ele, assim mesmo, sem impormos condições alguma. Deus é soberano, poderoso, bom, a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. Ele nos chamou. Ele foi atrás de nós, porque nós não viríamos por conta própria. Então nós precisamos crer e entender os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, devemos afirmar os conceitos e aplicações de certo e errado segundo a Bíblia. Mas nós vamos ter que conviver com o pecado, o nosso próprio e o pecado dos outros, sem sermos indulgentes com o mal, sem nos entregarmos ao mal, sem assumirmos condutas desequilibradas, extremas, como o legalismo e o ascetismo que citamos aqui. Em quarto lugar, precisamos evitar circunstâncias que nos colocam, que nos impulsionam a termos reações negativas e exageradas, mas também temos de aprender com elas, sem supervalorizar os erros dos outros e nem tampouco supervalorizar os nossos sentimentos. Em quinto lugar, temos que buscar a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é fruto do temor do Senhor. Reverência ao Senhor. Honrar ao Senhor. Respeitar ao Senhor. Reconhecer a sua soberania. O seu poder, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Temer a Deus é isso. A fim de que a gente possa viver, de fato, uma vida equilibrada, moderada, diante de tudo que a vida apresenta para nós, de todas as dificuldades, tribulações, todas as condições negativas que o mundo e a vida apresenta para cada um de nós. Diante de tantos problemas sociais que temos, diante das dificuldades nos relacionamentos, de pessoas aí destemperadas. Afinal, queridos, a vida é assim mesmo. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E somente Deus pode nos fortalecer, pode nos dirigir, pode nos ensinar a vivermos de fato uma vida equilibrada, longe da ignorância, longe da insensatez, dando-nos uma sabedoria para que possamos, de fato, viver e termos uma perspectiva correta da vida. Eu quero encerrar com vocês lendo
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Esse relato eu penso ser um dos mais profundos das Escrituras. Algo que, quando eu penso nele, quando eu lembro dele, me faz tremer. 2 Coríntios 12, dos versos 7 ao 10. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, para que eu não me achasse, para que eu não pensasse que eu era o bambambam, o bonzão, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.